Olá, bom dia. Hoje é uma terça-feira, 17 de janeiro de 2023, são 6h07 da manhã. E sobre o que nós vamos falar? Sobre a possibilidade de uma mão se apresentar para a outra mão cumprimentar. Naquele dia, Deus esteve a me falar: as nossas mãos nós não estivemos a lavar. Nunca desejamos lavar as mãos para ver o fogo pegar, braço cruzar e a gente nada realizar. Em todas as possibilidades, a gente esteve lá. Em todas as possibilidades, o meu pensar chegou antes mesmo de eu lhe enviar. Em todas as possibilidades, nós estivemos a buscar possibilidades da vida a gente salvar. Compreendi aquela brincadeira, sim, tão peculiar. O meu dedinho com o seu estivemos a juntar. Caminhamos feito criancinhas no lugar. Desejamos imensamente enxergar. E o que desejamos enxergar? A lista estava lá. Parecia uma escada que saía de cada lugar. E Deus apenas me disse para eu deixar o meu coração se alegrar. Feito criança que acaba de ganhar o brinquedo que ela tanto esteve a desejar. Naquele momento, vi toda a minha vida passar. Curioso mesmo é que eu nem estava a imaginar. Sim, fiquei pensando mesmo o quão era maravilhoso a gente poder ver o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, cada coisinha lá, em cada escada que eu estive a conquistar. A questão é que Deus me disse para eu deixar tudo para lá, cada escada. Ele até me disse: terá utilidade nesse lugar. É verdade. Quando lá eu estive a voltar para o corpo de Cássia e o enterrar, compreendi a utilidade que cada escada estava a me mostrar. Fazia parte. Era uma cadeira na mesa para quem desejasse sentar. Eu pude ver até a parteira, sim, o meu parto realizar. Certamente, vó Alzira, mãe Alzira, esteve a se alegrar, sim, por me colocar num lugar tão peculiar. Eu não estava a imaginar uma mesa assim tão grande. Não estava, mas a mesa estava lá. Cada ano, uma cadeira. Fiquei pensando que eu poderia comemorar o aniversário, sim, naquele lugar. A questão é que tinha mesmo muita cadeira lá. O problema era saber quem eu iria convidar. Sim, os anos estiveram a passar. A vida não era assim tão simples que eu estava a levar.
não seria bom uma festa. Não, eu não deveria dar nenhuma festa no lugar. Puxa vida, como é que eu poderia convidar a gente, sim, para na minha morada estar, ter um momento de celebrar e ao mesmo tempo o meu corpo enterrar, para a vida de Deus transbordar. Como eu iria mesmo me apresentar? Que tipo de mão eu poderia levantar para a outra mão cumprimentar? Seria justo, sim, eu deixar toda uma indumentária ocultar quem de fato estava naquele lugar? Mas Deus me disse que eu poderia convidar os estropiados, os coxos, os aleijados, os cegos de direito e de fato, aqueles que tinham membros amputados. Eu poderia convidar até aqueles que tinham um pensamento em retardo. E naquele momento eu vi a lista de convidados. Fiquei a imaginar, sim, se a mesa iria dar. Não, porque se eu pude buscar cada pessoa, que não era bem de interesse meu não particular, não, era do interesse de quem eu iria convidar. Olha, tinha gente de tudo quanto é lugar. A minha língua pátria eu tive que usar. Eu tive que buscar a compreensão de que tinha língua pátria no lugar. Um diálogo formar e compreender que textos e textos e textos e textos a gente pode formar respeitando cada um de cunho particular. Olha que eu nem imaginei que eu pudesse, de fato, bola jogar, mas a Copa estava lá. É verdade. Não era assim algo bom, não seria assim bom, não. Como é que estava a Copa a passar, aquela coisa toda lá, e eu as costas virar. Para aqueles que aqui um dia estiver a passar para festejar. Mundial aqui, mundial acolá. Com essa gente eu tinha que falar. Eu não poderia desconsiderar. E fui com essa gente conversar. Sim. E aí um livro, confeccionar, edificar, desenhar, preparar em tempo hábil. Não, eu não poderia, de fato, ficar, sim, batendo bola aqui, bola acolá. Outros estiveram a chegar. E mais um livro ali. E outro livro acolá. E mais um livro lá. E outro livro acolá. Eu não pensei que eu fosse trabalhar. Sim, tanto, antes do ano terminar. A questão é a gente saber que na emergência não dá. Não dá para a gente não usar as 24 horas no lugar. Desde que Deus esteve a me falar que eu poderia o meu tempo multiplicar, eu nunca pensei em descansar. Não, eu fiquei pensando naquilo que a Bíblia costuma nos falar. 40 dias dando volta do deserto, equivaleria a 40 anos. Como aproveitar cada dia como se fosse um ano?
eu poderia realizar. Por que não? Por que não? Bastava eu confiar. E assim a obra de Deus eu poderia executar. E não é que foi exatamente assim que esteve a se dar? Cada dia que eu estive a levantar, eu disse para Deus, será um ano que eu vou conquistar. Olha, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa que eu estive a buscar. Não, não é não. A questão é que nem tudo que eu estive a realizar em cada dia equivalente a um ano eu pude. Eu pude, de fato, assim não, com a caligrafia manifestar, muito menos aqui gravar. Tem muito segredo, tem muito segredo. É preciso respeitar segredo militar, segredo de Estado aqui, segredo de Estado acolá. É preciso respeitar as diferenças das línguas que as nações costumam falar. É preciso respeitar quem passou desta para uma, que a gente não pode dizer se é melhor, se é pior. Passou daqui para acolá, é preciso respeitar. É preciso respeitar a dificuldade de quem ainda está tentando levantar do caixão que esteve a entrar. Isso não quer dizer que eu não fui buscar. Isso não quer dizer que eu não estive a edificar uma biblioteca inteirinha. Para eu poder, de fato, até alguns dias eu tirar. Sim, para com a família estar. A família de cunho particular, aqui está lá, na mansão dos mortos. Sabe que todas as vezes que eu sento aqui para gravar, eu fico assim a imaginar se o livro pular. Sim, se o livro pular e de repente o livro, sim, me implorar. Por favor, fale de mim nesse lugar. Olha, cada assunto que aqui eu costumo tratar é em respeito. É em respeito a cada um desse lugar. E se respeito cada um desse lugar, respeito quem está do lado de lá. Sempre foi assim. Não devemos também desconsiderar aqueles que têm causa particular. E se tem causa particular, e se ele deseja dessa causa falar, sabendo que essa causa particular esteve a se misturar com a publicidade que ele esteve a levar, eu preciso a história dele buscar. E o texto eu tenho que encaixar, dando para ele a certeza de que eu não vou desrespeitar, dizendo que ele foi uma estrelinha aqui e uma estrelinha acolá. E é disso que nós estamos a tratar. Quando pegamos uma mesa grande e tem escada aqui, escada acolá, quando a gente sobe em escada para se elevar e esquece que um dia a gente vai ter que deixar toda essa escada para os outros carregarem. Não é tão simples. Não é tão simples a gente esbanjar. Não é tão simples a gente fazer festa em causa particular. Não é tão simples a gente convidar, sem pensar que a responsabilidade vai chegar. Em cada momento que a gente, uma mesa, coloca e convidado começa a chegar, é da nossa responsabilidade. É da nossa responsabilidade tudo que se passa no lugar. E se eu coloquei uma mesa aqui, uma mesa acolá,
para convidado chegar estrupiado aqui, estrupiado acolá, estrupiado aqui, estrupiado acolá, respondo. Respondo por cada texto, por cada vídeo e por cada livro. A questão é que quanto mais eu responder por cada coisa dessa, mais coisa eu vou poder buscar, mais coisa eu vou poder edificar. Olha, é como uma empresa. Eu coloco a pedra para a empresa, eu dá o ponto que eu vou iniciar. Coloco aquela pedra fundamental, a data inicial. Mas aí o tempo passa. E eu não vou contratar ninguém para começar aquilo, vai ficar lá, mata e mais mata. Mas eu, consciente da responsabilidade, o terreno eu estive a limpar, coloco a pedra fundamental lá. Olha aqui, olha acolá. Faço igual a parábola. Vou buscar trabalhador para contratar. Contrato cada trabalhador. Alguém pode até perguntar: e o que é que eu vou ganhar? O que é que você vai ganhar? A possibilidade. A possibilidade de você ter uma casa para morar. É isso que você vai ganhar. Você vai ganhar possibilidades. Possibilidade de ter uma casa, possibilidade de comprar uma coisa para você usar. Possibilidade até de você comprar um boné para o seu nome você colocar. Trabalhar significa criar possibilidades. Da vida você levar com a dignidade que uma carteira de trabalho pode lhe dar. Desde que você saiba usar a carteira de trabalho. Sabe que o ditado que diz assim, dai de graça o que de graça você recebeu. Olha, é ótimo esse ditado. É ótimo. Porque quanto mais gente chegar para na empresa trabalhar, mais possibilidades eu vou poder ofertar. Assim a coisa vai se multiplicar. Uma biblioteca enorme vai estar lá. Cada trabalhador deixando a sua assinatura de cunho particular e as possibilidades do livro da vida ele buscar, sabendo exatamente o que ele esteve a realizar. O nome dele, ele vai saber. Levar, levantar, apresentar. Assim ele vai poder se enraizar como pessoa no lugar, compreendendo os acertos e os erros. E aquilo que a gente pode considerar que é meio termo. Não é certo nem errado. Foi apenas um momento assim meio que equivocado. Não compreendi aquilo que era para ser realizado. Por isso a importância da gente responder por tudo aquilo que por nós é realizado. Eu não posso me servir de advogado. Não posso. Não tem nem como eu me servir de um advogado. Eu jamais daria um passo errado. Ele seria completamente prejudicado. Porque o meu pensamento não pode ser dobrado. Imagine, e aqui eu já deixei até um tanto quanto explicado, mas Deus me diz, se faz necessário. Se faz necessário.
Como é que você vai explicar para um advogado tudo aquilo que por ti foi realizado? Como é que você vai ficar na dependência de explicar algo para um advogado? Se você tiver que fazer algum trabalho. Olha, um médico não pode se dá mesmo, o luxo de esperar sentado um enfermeiro chegar para ele fazer o trabalho. Ele tem que correr e realizar aquilo que é necessário de um modo imediato, para ele não ser responsabilizado. Esse é o fato. Cada um deve fazer o seu trabalho. Eu faço o meu. Eu não preciso de advogado. Não preciso. Eu respondo pelos meus atos. Nada de eu ficar atravessando para o outro lado. Além do mais, sabe como é que olha aqui o sistema aqui, sabe como é que é? É um tanto quanto complicado. Olha, eu tenho que falar. Sim, porque é assim. Quando o meu pé direito pisa no lugar, o esquerdo sabe que uma mansão de mortos vai estar lá. Porque eu ando aqui e acolá. Como é que eu vou dizer para um morto que eu não posso com ele estar porque eu preciso com o advogado falar e o advogado eu vou ter que explicar. Eu não tenho condição mesmo. Não, eu não tenho condição de viver tamanho retardo, não. Então, não. E é desrespeito? Não. Eu tenho consciência de tudo que por mim foi realizado. Eu não disfarço do meu trabalho. Eu não disfarço, não. Eu não vou voltar para o jardim de infância, não. Eu estudei no PAP. Mas quando eu fui estudar no PAP, sim, era o nome que dava lá na escolinha. Quando eu fui estudar no PAP, eu já cheguei lá pegando para a segunda série. Quando eu fui estudar no PAP, eu fui alfabetizada lá, no Souto Soares. Fui alfabetizada lá. Professora Lúcia. Professora Lúcia me alfabetizou. Depois eu fui estudar com a professora Daiguinha e com o professor Genelício. Não, Zé Arcílio, né? Professor Zé Arcílio. Pouco tempo eu fiquei com a professora Daiguinha e com o professor Zé Alício. É Zé Alício. É. Porque eu nem sei se o nome é José Alício. Puxa vida, agora Deus jogou uma dúvida. Santo. José Alício, José Salício, Santo, Zé Arcílio. É Zé Arcílio. Olha só. Imagine só. Eu tendo que explicar e alguém com essa dúvida, conforme Deus aqui está. Sim, imagine Maria de Cássia. Você ter que explicar uma coisa, olha a dificuldade que é a pessoa alcançar aquilo que você estará a falar. Pois é. Como é que eu vou explicar uma coisa falando para o advogado uma coisa, o advogado entender outra? Imagine, eu fui estudar com o professor Zé Arcílio. Mas existe um rapaz na Palmeira chamado Zé Alício. Filho do meu amigo querido de pai, seu Zupério.
Imagine. Eu ter que voltar a explicar e tentar lembrar e tentar. Não. Fui alfabetizada por professora Lúcia, passei pelas mãos da professora Daiguinha por pouco tempo, estudei com ela. Sim, enquanto criança, que depois estudei com ela, com a casinha lindinha que ela fazia, lá no ginásio. E depois eu fui pro professor Zé Acílio. Pouco tempo depois fui para o PAP, no segundo ano, para estudar com a professora Grace, até terminar esse período e passar para a quinta série. Essa é a questão. Eu não posso voltar, não, para o PAP, não, para a alfabetização, para a maternal, pré-maternal, não. Essa fase já passou. Não tenho condição disso, não. Olha, eu já entrei no salão, já visitei porão. Olha, já busquei caveirão. Eu vou perder tempo com essa explicação? Já fui lá, sim, fuçar a Constituição. Fui ver a registração. Vou usar essa palavra. Para eu ficar, sabe, esse lenga-lenga, isso não. É dispensável para mim. Eu compreendo a importância da profissão. Eu compreendo. Mas comigo não dá, não. Eu não vou, de fato, servir caixão, entrar em caixão e viver essa confusão. Não quero isso pra mim, não. Comigo é assim, pergunta, eu falo. Nada, falou. Bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou. É apenas isso. É apenas isso. Olha, a lista de coisas que Deus me ensinou, santo Deus, imagine. A lista de coisas, sim, que ali morto colocou. Eu vou, de fato, ficar. E BBB. Olha, sinceramente, o beabá já passou. Beabá, bebê, bebi, beobó, beobô. Eu compreendo a dificuldade de cada pessoa. Mas eu preciso mesmo, e é uma necessidade. Eu preciso honrar quem me educou, quem me ensinou. Professora Lúcia me alfabetizou na excelência. Na excelência. Eu fui uma boa aluna, porque eu tive uma base. Ela me alfabetizou na excelência. Eu sei a diferença de casa com S e caça com C. Eu não tenho mesmo disposição para isso, não. Advogado comigo, não. Eu não vi nenhuma cadeira lá para nenhum advogado sentar. Não dou uma chance. Não dou mesmo. Para nenhum advogado comigo estar. Eu tenho uma vida para levar. Não vou perder tempo com quem não vai alcançar aquilo que eu estive a vivenciar. Não perco meu tempo, não. Eu disse que na necessidade eu iria aqui me gravar, não é nem para o sábado alimentar. Mas eu estou conforme Deus esteve a me solicitar. Vou repetir isso quantas vezes desejar. Não tem a menor chance de eu com advogado estar. Eu não quero, eu não preciso.
eu já tenho de fato eu tenho uma vida para levar, eu tenho meus próprios problemas para com ele lidar, eu tenho problema de cunho particular, eu tenho uma extensão de coisas que eu gosto de realizar com pessoas que não fazem nem parte desse lugar. Eu vou tirar tempo para com um advogado estar, sabendo que em nada ele pode me ajudar. Em nada. Em nada, em nada. Se eu fosse mesmo de precisar, eu iria era para um médico. Sim, eu iria era me internar, ficar no hospital e da minha saúde eu cuidar. Porque disso sim, aí eu iria passar lá um tempo com o médico, conversar. Aí eu iria aprender com ele. Ele teria muito que me ensinar. Ele teria, sim. Do corpo. Ô, Maria de Cássia, faz assim, faz assim. Olha. Mas estamos falando de outras coisas. Quem quiser me processar, a mim o direito. A mim o direito de me calar ou de falar. E falar assim, se sabe como é que é um defensor público vier lhe representar, o problema é dele. O problema é dele. Se ele se apresentar para ser defensor, se eu nada com ele falar, ele vai poder falar o quê? Em minha defesa. Como é que eu vou eleger um advogado, um defensor público para falar em meu nome de coisas que ele não tem nem condições de alcançar? Imagine se eu vou de fato desrespeitar a pessoa desse jeito. Não estou desrespeitando a profissão, não quero desrespeitar a pessoa em si. Eu não quero desrespeitar a pessoa em si. Eu não posso impor para a pessoa algo que ele não vai entender e eu não vou aceitar. Não vou aceitar aquilo que ele for me falar se a minha condição de vida não tem nada a ver com a vida que as pessoas aqui estão a levar. Eu quero saber quem é que vive essa vida que eu vivo. Traga alguém. Quem é? Eu quero saber quem é que fez o que eu fiz. Traga. Eu quero saber quem é que foi buscar no mundo particular e livros e mais livros edificar, costurando com aquilo que eu estive a gravar e que eu estive a digitar. Para de fato um globo terrestre eu formar, dando o entendimento de que é assim que a coisa está. Eu estou me elevando, não, eu só estou me aceitando. Eu só estou me aceitando. Eu fiz porque eu sempre estive a buscar coisas aqui, coisas acolá. Faz parte da minha identidade. E o divino esteve a me ensinar. Muita coisa. Mas não é nesse lugar não, gente. Como é que eu vou falar de um lugar onde o próprio advogado não vai alcançar? Como é que eu vou ter que explicar? Você pegou como? Peguei pegando. Como é que eu vou explicar? Eu peguei pegando. É assim, doutor. Peguei pegando. Realizei realizando. Pensei pensando. Eu não vou perder tempo com isso, não. Não tem condição disso, não. Me cansar. Deixar de estar com pessoas, com a família, realizando aquilo que eu gosto de realizar, para estar dando uma explicação que eu estou sabendo que o outro não vai alcançar. O Evangelho não diz
dê testemunho do que você vivenciou. Como é que ele que não vivenciou vai falar sobre o que eu realizei? Ah, não tem cabimento isso. E se for para a imprensa, ué, por que que eu vou eleger um advogado para falar de mim para a imprensa? Ah, quer saber de mim? Tá lá os textos. Comece do primeiro texto até o último. Os vídeos estão lá. E se eu disponibilizar os outros vídeos, que eu nem sei mais quantos tem. A última vez que eu vi, acho que tinha mais de 700. Não vai nem dar tempo ver tudo. Se no canal que está lá aberto tem. Tem o que, uns 200? Mas lá tem uma ideia de mim. Então não preciso de advogado para falar de mim, não. Ele vai falar de quem ele não conhece. De quem ele não conviveu. Sabe ele das minhas dores, das minhas dificuldades, dos meus problemas. Sabe nada de mim. Vou eleger alguém para falar de mim que não sabe nada de mim. Nem eu sei dele. Eu não gosto de conviver com gente estranha, não. É uma dificuldade tanta conviver com gente e eu ficar lá pisando. Minha vida não interessa a ninguém. Eu falo dela por mim. O que interessa é o que eu fiz e eu respondo. O resto é o resto. Eu sinto muito, posso conviver com qualquer pessoa. Mas ninguém pode falar de mim. Por mim. Podem falar de mim o que quiserem, mas não falar de mim por mim. Nada. Qualquer um pode falar de mim à vontade. Não tô nem aí. Mas falar de mim por mim, eu tenho 5 sentidos. Então eu posso responder por mim. Mandar me examinar sim, passar por sinal ela pode responder. Eu vou lá de boa. Para atestar a minha sanidade mental. Não preciso de viver nesse mundo irracional. Dá autorização para alguém falar de quem ele não conhece. Conheço as minhas dificuldades, as minhas dores, os meus problemas. Os meus amados e queridos. Eu não vou entrar nesse mundo perdido. Eu respeito aqueles amigos. E eles sabem disso. Eu jamais mesmo darei autorização para alguém falar de mim por mim, desconsiderando o mundo dos vivos. Aquelas pessoas são seres vivos. É muito difícil aquilo. É algo tão difícil, que a gente nem tem dimensão disso. Jamais passaria por cima do mundo dos vivos. Eu vivo os meus compromissos. E assim é preciso. Não quero esse tipo de convívio. Não quero mesmo. Eu posso ter amigos, mas sentimentos são vivos. São vivos. Nascem feito lírios. E a excelência. A excelência. Quando a gente se permite isso. Não vou, de fato, correr risco. É isso. Deus me diz que assim é preciso. Cheguei aqui confiando nisso. Naquele que é ser vivo. Há pouco eu estive lendo o Salmo. Eu não vou sentar no banco dos zombadores.
Não vou mesmo. Nem no banco dos traidores. Não vou mesmo. Eu continuo sentado na única cadeira. A única cadeira que eu estive aceitando. A que Deus esteve me dando. É apenas essa. Não vou bater testa. Não vou mesmo. Não vou correr esse risco. Eu não preciso disso. Eu continuo tendo um umbigo. É bom a gente saber disso. Obrigada, obrigada.